Olá, temos uma rápida meditação para o nosso bom entendimento, para entendermos o que está acontecendo nesses últimos dias. Por exemplo, tomando como base o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, muito explorado, muito conhecido, principalmente nesses dias em que estamos atravessando. Ele diz assim, versículo de número 7, Mateus 24, 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio das dores. Jesus diz isso no 7 e no 8. Então preste bem atenção. O que é que nós estamos vivendo hoje? Coronavírus? O que seria isso? Será que coronavírus é as coisas que nós estamos ouvindo? Temos ouvido tantas revelações, tantas pregações e até mesmo profecias, pessoas tão inspiradas que falam com tanto poder, com tanta autoridade, falando em línguas e falando em português, enfim, e dizendo que Deus está irado contra a igreja, que Deus está irado contra ministros, pastores, que ensinam o que não é para ensinar, que pregam o que não é para pregar, que falam o que não é para falar. Por isso, Deus está descarregando a mão dele na terra. Seria isso coronavírus? Será que Deus está descarregando a sua mão contra a sua igreja que ele comprou e lavou com seu sangue? Parece-me que não tem sentido. É tanto que essas palavras não precisa você forçar muito. Qualquer que tenha o Espírito Santo percebe que elas são desprovidas de qualquer essência divina. Parece ter mais um pouco de rancor, um pouco de ódio nas pessoas que as dizem essas profecias contra pastores, contra, do que qualquer essência divina ou unção espiritual. Vemos que como se fosse um ódio contra as autoridades eclesiásticas, até porque você poderia dizer, pastor, mas existem realmente pastores falando uma série de coisas que não devem, ensinando o que não deve, se apropriando até de coisas indevidamente. Sim, acontece, é claro, está cheio. No dia de Jesus tinha um Judas, de 12 tinha um, e hoje, digamos que em 100, em 120, vai ter 10. Em 1200 vai ter 100 Judas. Imagina com a quantidade de cristãos que tem hoje na terra. Haverá muitos. Mas deste Jesus já de antemão disse no capítulo 7 de Mateus. Ele disse que muitos viriam em nome dele dizendo essas coisas. Ele diz, pelos frutos conhecereis. O que Jesus fala para essas coisas? Ele diz assim, que quem for sujo, suje-se mais ainda. Ele não disse que ele ia matar, que ele ia perseguir o mundo inteiro por causa dessas pessoas. Absolutamente. Pode ter certeza. Nada tem a ver. Esses juízos de Deus para essas pessoas virão posteriormente. O que nós estamos vendo em Mateus 24 é o princípio das dores. No capítulo 25, você vai estudar sobre o juízo das nações. E esse juízo das nações também ainda nem tem a ver com esses que acabamos de falar. Esses aí é para o juízo final. Eles já descem para o inferno. Eles vão aguardar o juízo final. E quanto ao que nós estamos falando, o juízo das nações, será para os homens na terra. Precisamos separar. Levaria tempo para eu explicar isso, porque é um estudo escatológico. Mas preste atenção. Será que Deus está mandando o coronavírus por causa da igreja? Não. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a eleita do Senhor. Paulo disse que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cita isso aos Tessalonicenses. Então veja bem que a igreja ela é um corpo estranho, inserido neste mundo, muito zelado por Deus. A igreja é algo tão potente e tão santo que eu e você somos igreja. Enquanto estivermos na terra, o destruidor não pode agir da forma que ele quer. Paulo disse, só há um que o resiste até que do meio seja tirado. Em breve seremos tirados. Jesus disse que seria como nos dias de Ló. Enquanto Ló
não entrou em Zoar, nada podia cair sobre Sodoma e Gomorra. Até Zoar tinha que ser destruída, era Zoar também junto. Era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, Bela. Então era para ir todas essas cidades, tudo junto. Ele poupou uma por causa de Ló e as duas filhas e a mulher que nem entrou na cidade. Então, por causa de um justo, Deus opera maravilhas, querida. A igreja segura a operação do destruidor nessa terra. A hora que ela for tirada, em muito breve, o arrebatamento está muito próximo, então salve-se quem puder, como diz a linguagem popular. E então o que é o coronavírus? Será que o coronavírus também já é a ira de Deus sobre a terra? Também não, porque a igreja ainda está na terra e Deus não nos destinou para a ira, por isso vai nos tirar antes da ira. Saiba que quando toca aquelas trombetas de Apocalipse, aquilo é para a ira. Também não é isso o coronavírus ainda. Aquelas trombetas, cada uma vem com juízos. E aquele juízo destrói cerca de um quarto da humanidade, um terço da humanidade. Aquelas taças também, a mesma coisa. Queridos, aqui está saindo pequenas quantidades. Lembre-se que em 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial. 1918, mês de janeiro, março, por aí, estava começando a famosa gripe espanhola. Ela levou, ela dizimou, ela tirou da terra cerca de 100, olha, veja bem, 100 mil pessoas. Ela matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. E você sabia que foi uma simples gripe? E que tudo aquilo já apontava para o princípio das dores? Pois é, o princípio das dores vem de longe. O trabalho de parto de uma mulher começa 8 horas antes do parto. Sabe lá quantos anos faz, quantas centenas de anos que começou o princípio das dores? Mas elas vão se intensificando até a hora do parto. E é o que está acontecendo. Você sabia que a Croácia está agora em plena luta contra o coronavírus e tendo que enfrentar um terremoto que destruiu uma quantidade de prédios anteontem? Então veja bem que o que Jesus disse, haverá guerra, fome, peste e terremoto em vários lugares, tudo de uma vez. Ô pastor, e o que é esse princípio das dores? É fácil você compreender. Saiba que uma mulher, quando ela está grávida, a criança está se formando no seu ventre. E o tempo vai passando, a criança vai crescendo. Quando ela atinge o 9º mês, a criança está formada, está tão grande que o corpo inteiro sofre, o corpo da mulher. Se enche de inchaços, é excesso de líquido no corpo, enfim, ela fica totalmente desconfortável. Eu quero dizer para você que a igreja cresceu tanto nesses últimos dias, principalmente no nosso país. Eu alcancei a igreja com cerca de 13, 15% de pessoas da nossa população. Hoje, nós temos mais de 45%. Já se fala de 55%. Imagina o crescimento. E isso está crescendo em âmbito mundial para logo ser arrebatada. E até ser arrebatada, a terra, que é o corpo, está desconfortável. E começaram as dores de parto. Paulo diz, quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. De modo nenhum escaparão, diz, como as dores de parto daquela que está para dar à luz. Isso aqui são o princípio das dores. A terra não aguenta mais tanto crente. Eles não conseguem mais engolir esses crentes. Os demônios não aguentam mais tanto crente orando na terra, tanto crente pregando o evangelho. A terra está desconfortável. O espírito das trevas não aguentam mais. A criança precisa nascer, precisa ser arrebatada e precisa subir. E ela vai subir e você se prepara para a subida. Quanto o princípio das dores, virá coisas piores, meu querido. Acabando agora o coronavírus, você pode ter certeza que virão coisas piores. A letalidade dele é bem menor do que a da gripe espanhola. A gripe espanhola era, em média, 5%. Eles diziam que chegava até 8%. A letalidade no geral. Para nós hoje, o coronavírus é apenas 4%.
para jovens é 2, para os acima de 60 já passa a ser 4, para os acima de 80 passa a ser 8. Então, em média, pode ver que a letalidade está atingindo 4% justinho. Analise pelas estatísticas dos que foram acometidos e dos que estão sendo levados. Acredito, falando loucamente, que dentro de um ano, quando atingir o ápice em todas as nações, quem sabe pelo menos uns 320 milhões desapareceram dessa terra. Como dizia o apóstolo Paulo, loucamente falando, Deus é poderoso para brecar. Não esqueça que não está nas mãos de homem, está nas mãos de Deus. O caso é com o Senhor. Ele não entregou a vacina, não entregou o remédio, os homens não sabem o que fazer, a ciência não sabe o que fazer. É o princípio das dores. Elas vão se acumulando, elas vão aumentar mais, acabando ver um terremoto mais alto. Então, daqui para frente, não espere tempos bons como se costumam pregar por aí, com as pregações de autoajuda para agradar as pessoas. Eu não gostaria de agradá-lo falando aquilo que não convém. Prefiro que você fique desagradado, mas que entenda a verdade. A tendência agora é aumentar. E quanto ao coronavírus, não se assuste não, porque o Senhor cuidará de você. Se você é igreja, descanse. Essa é a mensagem que eu dou a você. Descanse. Sabe por quê? O Senhor cuidará de ti. Lembre-se que Ele é um corpo estranho inserido na terra para testemunhar de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Daniel precisava testemunhar do Senhor em Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdenego precisavam testemunhar do Senhor, eram testemunha dele, em Babilônia. Eu citaria muitos outros, mas vou citar só esses 4. Então preste atenção, eles não foram livres da fornalha, eles foram livres na fornalha. Daniel não foi livre da cova, mas foi livre na cova. Paulo dizia que ele estava preso, mas o evangelho estava solto. Assim também você. O Senhor cuidará de ti, cuidará de nós. Não se preocupe, não tenha medo, porque é aí aonde o Senhor livra. Não vá atrás dos chavões que ouvimos hoje, para cima e para baixo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não vai pegar coronavírus, sua casa não vai pegar. Descanse, meu amigo. Você tem o sangue de Jesus nas suas veias. Ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Ele vai cuidar de ti. Ele vai te livrar na fornalha. Ele vai te livrar também na cova dos leões. Paulo disse: o Senhor me livrou da boca do leão. Descansa, fique tranquilo. Enquanto Ele quiser você na terra para testemunhar dele, Ele vai cuidar de você. Ele cuida das suas testemunhas, Ele ama as suas testemunhas e praga nenhuma vai te vencer. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, o coronavírus não é um juízo de Deus sobre a terra porque não chegou o momento. Coronavírus não é também a ira de Deus caindo sobre a terra e sobre a igreja, como muitos falam. Não, 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 não. É princípio das dores. É o aviso de que estamos para subir. Ele diz: quando vide todas essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Estamos prestes a desaparecer dessa terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.